Fala galera, beleza? Como vocês estão? Eu me chamo, André Manuel, trader subversivo. Vou fazer o mapeamento hoje, Hoje é domingo. Vou fazer o mapeamento aqui para a semana seguinte, De índice dólar. Também vou olhar aqui Ibovespa, DI, algumas ações. E eu vou tentar ser o mais rápido possível para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Se vocês estão gostando do vídeo, galera, curtem, comentem, compartilhem se puder, tá? Não vai ajudar, não é só eu, vai ajudar outros que estão aí, à procura de estudo no YouTube mesmo. Eu sei que tem muitos outros YouTubers aí e traders renomados que compartilham seus estudos aqui, mas conhecimento nunca é demais se você souber usar da forma correta, beleza? Se você tiver um objetivo, se você tiver foco no que você quer e no que você está buscando em aprender, tá? O conhecimento nunca vai ser demais, beleza? Vamos começar pelo Ibovespa, tá? Depois a gente pula para o índice futuro, em seguida o dólar. Bem, Ibovespa aqui no gráfico já semanal, tá? Ele mais uma semana aí positiva, De candle positivo. Fechamos a semana aí com uma variação de 1,35%. Deixando longa sombra, inferior, tá? Aqui temos um topo, se você conseguir observar, a gente tem até um topinho aqui, tá? E temos fundos descendentes. Não é nenhum padrão no momento de candles, não é nenhum padrão de candles. Mas se a gente unir essas duas últimas semanas, a gente tem aqui uma mínima, e uma máxima e um corpo um pouquinho maior de um corpo, Não deu certo. Eu queria tentar juntar 2 semanas aqui, mas acho que nunca deu certo. Nunca nem fiz isso na minha vida. É impossível, Não dá. Então, gráfico semanal não tem como unir esses dois candles das semanas. Então a gente vai pegar aqui, ó, desenhando mesmo. Aqui foi a abertura, dessas duas últimas semanas e acabou fechando aqui, tá? E a mínima e a máxima das duas últimas semanas. Então temos um candle aqui como se fosse um spin top também unindo essas duas semanas, tá? De corpo maior, engolfando aqui esta semana, tá? Engolfando aqui esta semana com sombras também acima da máxima e da mínima desta semana aqui negativa, beleza? Ó, temos a máxima aqui, conjunto de mínimas aqui. Então temos como se fosse um engolfo aí de alta com um candle meio de dúvida, tá? O que a gente pode esperar para esta semana? Aparentemente o ativo está formando aí uma lateralidade, Tá numa lateralidade. Se você jogar por já, você vai ver que temos uma lateralidade nessa região. Tá um pouco complicado, Para a gente até pensar em fazer previsões, porque temos um topo, A gente temos um topo. A gente temos um topo e um fundo descendente. Ó, liga nas mínimas, topo. Como aqui no diário teve um trap Bolden, que foi acionado, eu vou mostrar já para vocês. O ativo está seguindo aí rumo a romper este topo anterior,
essa zona de resistência. Isso é o Ibovespa, né? Então, para o ativo tentar frustrar esse rompimento aqui deste fundo, o ativo tem que tentar vir romper a máxima, né, deste conjunto aqui. Ou seja, esse aqui é um topo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Só que como tivemos aqui fundos descendente, tá? E dessa semana aqui negativa, o Ibovespa começa a reagir, o OBV começa a reagir, né? Começa a ficar ascendente, porém ainda abaixo da média de 20, tá? Alaranjado daqui. Essa média aqui é a média de 20 no OBV. Então, como a gente tem um topo anterior, olha, este topo aqui do OBV é esse topo aqui de cima, tá? Ó, este topinho aqui, tá? Corresponde a este topo. Não temos divergência no OBV. A gente tem uma divergência aqui desses fundos, ó, que interliga essa região de fundo com essa daqui. Mostra uma leve divergência no semanal. E como esse semanal está dando essa divergência, aparentemente não é leve, né? Vou dizer que é leve, está muito forte, tá? Então aqui mostra que temos defesa nessa região pela divergência no OBV aqui destes fundos com este último fundo aqui agora, tá? Então a gente pode esperar algo aí mais interessante para essa semana que vem. Podemos ficar dentro dessa lateralidade aqui ainda? Podemos. Mas o interessante para o Ibovespa é tentar se manter aqui acima desses 96 mil, seria romper essa região aqui de resistência. Se ele fechar com um corpo negativo aqui dentro dessa semana, a gente vai continuar dentro desta lateralidade. Mais uma semana. E fica complicado até para o índice futuro para a gente poder fazer operações de day trade, né? E também nos mostra que algumas ações estão ainda travadas para poder se subir, né? Para voltar aí a virar tendência para alta. Então o importante essa semana é que a gente tenta romper, tá? Tenta romper aqui esta resistência e não perder esta mínima. Se perder esta mínima, temos alvos aqui projetados para buscar nos 93.900, que é o espelhamento aqui deste pivô de baixo, tá? Beleza? Deixa eu jogar aqui para o diário rapidinho, para a gente ver a evolução no diário. Olha como é que está a lateralidade bem complexa, né? Temos uma zona de fundo descendente. Tivemos até um padrão aqui de cunha, né, que rompeu. Só que é uma cunha, só que eu prefiro visar isso aqui mais agora como uma lateralidade mesmo, tá? Como um breakout. Como ele já fechou acima da média 20, agora é um breakout, tá? Mesmo com esse último dia, né, de sexta-feira aqui negativo, fechando com uma barra negativa, o ativo ainda fechou acima da média de 20. O que eu posso entender como eu vinha falando ainda durante a semana, que sempre vem acontecendo, esse dia aqui de sexta-feira, ele pode ser considerado uma barra ignorada, se ele for acionado, tá? Se ele for acionado aqui. Por que uma barra ignorada? Porque eu estou vindo de um trap, ó, esse aqui é um trap bold, tá? Esse trap aqui, ele foi acionado por um tickzinho, né? Bem, por menos de 50 pontos ele acionou e já estopou, né? Lógico, os trap bold, como são traps agressivos e ousados, são contra a tendência,
ele tem uma taxa assertiva assim baixa, mas quando ele acerta também ele vai embora, né? Então aqui ele acertou, ele deu o primeiro stop no primeiro contexto de trap, no segundo ele aciona também aqui e já andou um pouquinho. O objetivo para cada trap, galera, é buscar 2 vezes o seu risco, tá? É buscar 2 vezes o risco. Eu particularmente gosto de buscar até 161.8 e já bateu 100%, né? Chegou próximo aqui de 61.8, faltando menos de 0,5% para testar 161.8. E temos aqui essa resistência também um pouquinho acima, né, como alvo. Então aqui a princípio é o próximo alvo. E esta barra negativa aqui de sexta-feira eu vou considerar ela como uma barra negativa, como um gift ou uma barra ignorada, mais precisamente uma barra ignorada. Então ele tem que romper esta máxima. Se ele voltar a perder esta mínima e fechar aqui um corpo negativo, ó, se ele fechar aqui negativo, acionando esta mínima, ele continua visando aí baixa, né, para os próximos dias e ainda sim dentro de uma lateralidade, um breakout, tá? Então vai ficar um pouquinho tenso. Não é interessante que ele perda esta mínima, tá? A gente não sabe como o mercado vai abrir na segunda-feira, não sabe como vai reagir, mas não seria legal aí, se for para continuar um movimento de alta, que ele fizesse aqui, perdesse essa mínima, tá? Mesmo com a média de 8 aqui virando para cima, já não seria legal ele fechar novamente abaixo da média de 20. O que seria interessante é que ele rompesse aqui esta máxima, ó, a máxima aqui de sexta-feira, superasse até 161.8 e buscasse aqui os 200%, tá? Que está um pouquinho mais acima aqui. Esse aí seria o melhor dos cenários, né, pra gente, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer, beleza? Deixa eu só colocar aqui rapidinho o alvo de 200% de Fibo. Aqui está o nível de 200%, onde é o alvo aí mais preciso para o trap, né, que é 2 vezes o risco. Então, o alvo aqui específico para esse trap seria aqui no 102.824, tá? Vou deixar aqui marcado este nível, tá? Que consequentemente vai estar aí acima desta resistência, ou seja, ele vai acionar esta resistência, né? Vai tentar romper esta resistência. Isso vai ser bom, porque a gente tem como objetivo, se romper aqui esta resistência, vim buscar também aqui a média de 200, né? Esta média de, perdão, 200 não, de 50 descendente aqui, tá? Então esse aí seria até os próximos alvos aí, caso o ativo consiga romper, né, acionar esta barra ignorada, romper esta resistência, né? Então temos aqui alvo na média de 50, tá? Eu nem tracei ainda essa retração, a retração aqui desta perninha, tá? Desta perna de baixa. Por quê? Porque eu vou primeiro esperar o rompimento desse movimento. Rompendo aqui essa resistência, eu traço aqui essa retração e temos aqui níveis de retração, né, também como pontos de resistência, né? Vou botar para vocês aqui rapidinho, ó. Então esse aqui seria 50%, onde está confluindo com a média de 50, que é um ponto muito importante para índice, principalmente para o nosso Bovespa, tá? A gente tem aqui a 50% confluindo com a média de 50, acima temos 61.8 e logo acima, lá perto da média de 200, 78.6,
tá? Essas são as retrações e os níveis de defesa aí dos vendedores, caso o Ibovespa consiga romper esta resistência. Beleza? Esse aí é o único cenário que eu vejo para, assim, caso ele consiga romper aqui, né, acionar essa barra ignorada, são os próximos níveis de resistência, tá? E se fechar acima dessa resistência aqui, a gente tem sim como alvo aqui esses movimentos. E também posso até espelhar aqui este pivô, né? Espelhar esse pivô aqui para cima também, beleza? Se o cenário for o oposto, a gente tem um breakout aí no diário se formando. E como que se opera um breakout? Quais seriam aqui os pontos chaves para um breakout? Seria esperar, né, ele voltar a trabalhar abaixo da média de 20, fazer um pré-pullback aqui testando a média de 20 e vir perder fundo, tá? Ó, esses seriam os melhores cenários aí para vir buscar os alvos restantes de baixo, tá? Aqui está o Fibo espelhado para baixo, aquele macro lá do semanal. Beleza? Aparentemente a gente não tem muito mais o que visar aqui no Ibovespa, só esperar mesmo e aguardar e seguir o gráfico, tá? Então vamos lá para o índice futuro mais rapidinho, né? Já gastei quase 20 minutos falando do Ibovespa. Vou para o semanal. Já até está traçado aqui a retração semanal, né? Eu vou limpar todos os estudos aqui do INDFUT que estão ocultos e vou traçar novamente esta retração. Eu vou usar, galera, esta retração, por quê? Porque eu estou visando o mesmo cenário do Ibovespa para o índice futuro. Ó. Temos um topo anterior e temos fundos interligados, né? Totalmente descendentes, mínima fazendo mais mínimas. E então eu vou juntar essas duas últimas semanas e vou trabalhar com essas duas últimas semanas. Por quê? Porque como o ativo fechou bem, chegou a violar 78,6, mas fechou abaixo de 61,8 dessa mesma retração, o ativo, né, se abrir aqui dentro, a gente não sabe como vai abrir, vamos supor que ele abre aqui em cima. Essa retração aqui até inclusive está invertida, não é desta forma. É só traçar de cima para baixo desta forma. Então, se o ativo, né, o índice futuro abrir, por exemplo, aqui em cima de 61,8, ele pode vir testar 78,6, fazer uma mínima, tá, e voltar a subir para vir tentar romper aqui essa região de topo, né, essa resistência aqui no 103.880. Isso é uma probabilidade, tá, galera? Não é o que vai acontecer. Tá, então ele pode também abrir com gap de alta, vir testar a retração de 50, de 38,2, pode abrir aqui e vir testar 61,8, 61,8 também e fechar uma semana negativa, tá? E pode fazer vários padrões, então a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente tem que criar o que? Expectativas, né? Probabilidades de que o mercado possa andar para cima, para baixo ou continuar aqui dentro, lateral, dentro ainda desse breakout, tá? Então eu vou usar essa semana, esse conjunto de retrações aqui das duas últimas semanas para o day trade, tá? Porque eu vi que foi muito legal, né? Deu bons suportes essas retrações. Olha como é que ficou bem mais interessante aqui esse spin top aqui, né? Porém ele fechou abaixo da média de 20, um pouco diferente do Ibovespa, tá? Então ele seria muito
bom que ele viesse aqui romper, esta máxima, né? Seria muito bom. Daria aí uma barra ignorada, né? Cortando a média de 20. Então, se ele acionar aqui essa barra ignorada, tá? Ele vai tentar vir romper esta resistência. Rompendo a resistência, a gente tem alvos para projetar para cima até buscar a média aqui de 50, tá? Essa média de 50 aqui descendente. Tenho também já tem um ponto interessante, caso aconteça isso, a gente não sabe o que vai acontecer, mas caso acontecesse, eu tenho uma projeção já macro. Essa projeção já estava observando ela, tá? É uma projeção deste pivôzinho de baixo, ó. O mercado fez um pivôzinho aqui, tá? Só que não evoluiu, voltou a estopar aqui para cima. Então eu vou fazer aqui esse espelhamento usando esse conjunto aqui para cima. Olha, ele está 100%, praticamente aqui nessa resistência, e rompendo essa resistência, temos alvos lá no 105.539, tá? Em 161.8. Então ele pode vir testar 100%, depois 161.8. Se não acontecer isso, ele pode até violar também. Ele pode acionar aqui, ó, o gatilho e voltar a cair também. Então tem várias probabilidades, né? Mas o que eu espero, o que seria legal e interessante, é que o ativo rompesse aqui esta máxima, tá? A máxima de sexta-feira. Beleza? Então eu vou deixar projetado aqui este nível, tá? Vou usar ele como alvos macro. Vou até deixar ele aqui de uma cor em azul, e essa retração vou deixar ela sempre rosa, né? Pontilhada. Essas aqui são as retrações, e esses são os níveis aí que eu vou buscar para semana, tá? Nos 60 minutos o ativo fez uma correção, né? Subiu em topos e fundos descendentes. O ativo está fazendo aqui, ó, topos e fundos ascendentes. Não, vamos ver se ele consegue se manter acima aqui desta zona de armadilha, tá? Abrindo aqui acima dessa zona de armadilha para tentar romper a máxima de sexta-feira e buscar o alvo de 100%, tá? Rompendo aqui essa média de 200. Perdão. Esta semana aqui, galera, é a última semana. Caso o ativo consiga, né, violar também este fundo, eu posso usar a última semana como retração, que seria o mais correto, né? Ou seja, o ativo está aqui com os níveis de 38.2, 50% e 61.8. O mais correto seria isso, né? Porque eu estou usando aqui, eu estou usando toda essa conjuntura aqui das duas últimas semanas. Por quê? Porque eu estou dentro de um breakout. Mas eu posso também, se o mercado perder esta mínima, né, voltar a trabalhar aqui abaixo desta mínima, né, eu posso usar as retrações da última semana também. Tá? Eu posso usar essas retrações da última semana. Sem problema nenhum também. E seria o mais correto até. Mas, como eu estou dentro de um breakout, eu posso usar essa retração maior aqui. Beleza? Eu não vou usar mais essa projeção aqui, ó, para cima deste pivô. Tá? Eu vou usar esse espelhamento macro aqui diário. Tá? Esse aqui para cima. Não vou usar. Esse aqui ele até poderia ser um alvo mais conservador, né? Então é questão aqui de escolha sua.
Você pode usar aqui este pivô como alvo. Ele tem alvos mais conservadores, ou seja, mais próximo do preço. 100% está aqui em 103.000 e 161.8 um pouco mais acima. Você pode usar sem problema nenhum, tá? Você pode usar esses alvos aqui sim. Mas observa aqui que esse espelhamento macro aqui, ele para no primeiro alvo. Vem corrigir. Ele pode sim romper essa região e buscar 100%. Caso não aconteça isso, ele perder esta mínima, não vai acionar a barra ignorada no diário e vai voltar a trabalhar aqui nessa zona de grande briga, né, na faixa de Gaza, tá? E aqui também é uma faixa de Gaza macro. Eu vou deixar essas duas retrações, a da última semana e a das duas últimas semanas, tá? Das duas últimas semanas, tá? Que seria esta daqui em rosa e essa aqui em azul. Eu vou trocar a cor dela para não ficar, para mim não me confundir durante a semana. Eu vou colocar ela até em roxo aí, pontilhado mesmo. Vai ficar um pouquinho bagunçado, mas eu sempre deixo essas retrações em uma aba diferente, tá? Aqui embaixo, e opero usando outra aba limpa, tá? Para não ficar poluindo o meu gráfico, para mim não para não me confundir. Então eu fico observando aqui nos 60 minutos, numa outra janela, todas essas retrações. E no gráfico aqui que eu opero, eu fico vendo só o gráfico limpo mesmo, só com a projeção do dia e uma ou outra projeção que eu faço ali durante o movimento, durante o dia. Beleza? Então essa aí é a expectativa para o nosso índice futuro, né? Deixa eu só olhar aqui para a gente dar uma olhada como foi nos 5 minutos na sexta-feira, revisar as entradas. Ele estava naquela zona de breakout, né? Tem um vídeo aí falando lá no Telegram, lá, falando todas essas movimentações. Ele tentou romper essa zona de suporte, né? Só que frustrou, não teve um pullback para poder pensar numa venda. Vai para cima. O que eu fiz aqui? A minha entrada foi basicamente essa aqui, ó. Quando rompeu essa LTB aqui, essa micro LTB que eu entendi até como uma bandeira dentro de um breakout, né? Eu comprei aqui nessa superação, saí em 100% aqui desse espelhamento, protegi no barra barra pelos 2 minutos. Acabei saindo do trade aqui mesmo assim, com um pequeno lucro. Depois entrei aqui bem agressivo aqui nesse oco que se formou pelos 2 minutos, tá? E saí em 100% da projeção do ombro esquerdo, tá? Poderia ter feito um barra barra e ter levado até a mínima do dia aí, mas fui mão de alface, né? Depois o ativo ainda ofereceu uma entrada depois que montou uma estrutura, né? Um triângulo descendente. Ele rompeu esse triângulo descendente, abriu uma venda aqui, tá? Bem agressiva, porém o ativo estava numa região de trap zone, tá? Entre a média de 20 e a média de 200, então é um trade de grande risco, mas pelo padrão a gente teve aqui um triângulo abrindo venda, né? Depois tivemos até uma bandeirinha que rompeu já em cima da média de 200, uma venda muito difícil que eu não faria aqui, já abaixo da média de 200, tá? Depois o ativo renovou aqui a mínima do dia, voltou para cima, não conseguiu romper a média de 200, né? A média de 200 você olha aqui que parece que está virando para baixo. Vamos ver se o ativo consegue aí abrir acima desta, acima aqui da média de 200, né? Mas a princípio a gente tem aqui já um desenho de um breakout, tá? Para segunda-feira, beleza? Se ele abrir aqui perdendo, a gente sabe que o mercado vai ignorar a barra ignorada do diário
e vai seguir o movimento para baixo, né, para queda. E temos aqui essa retração em roxo, tá, de 50% aqui, ó. Temos aqui 38.2 como suporte, temos 50%, e mais abaixo lá temos 61.8. A gente pode também fazer a projeção, como aqui é a máxima de sexta-feira, a gente tem esse pivôzão aí macro, onde a gente também pode fazer a projeção de todo esse pivôzão aqui para baixo, ó. Então temos até alvos aqui também para trabalhar na ponta vendedora, né? Caso o ativo dê continuidade aí à tendência de baixo e não aciona aqui a máxima de sexta-feira, beleza? Ó, temos um breakout formado. Se vier um acionamento, a gente tem o primeiro alvo aqui em 61.8, temos o segundo alvo em 100%, né, confluindo aqui com as retrações de 61.8 e 50% semanais, e temos também o alvo de 161.8 abaixo de todas as retrações, próximo aqui às retrações também de 78.6, tá? Então essas aí são as expectativas, né, as probabilidades para o índice futuro, tanto para alta quanto para baixo, beleza? Vou deixar isso aí tudo já marcado e vamos lá para o dólar, né? Já passamos meia hora. Eu sou muito preocupado com o horário, galera, porque eu não quero fazer uns vídeos muito grandes, beleza? Olha o que o Doleta fez. Eu falei, não sei se eu falei nesse último vídeo que eu gravei aí do mapeamento, né? Não me lembro, mas eu falei que se o Doleta, né, como ele rompeu aqui esta resistência, essa semana aqui, a última semana retrasada, ele rompeu essa resistência, e esticando aqui, ele não poderia, ó, vou deixar aqui em pretinho, ó, ele não poderia, ele foi testar a média de 50 e recuou, né? Ele tinha que fechar pelo menos aqui abaixo dessa média de 50 para confirmar aí o rompimento de fato. E ele não poderia fechar abaixo deixando essa short star aqui. Isso aí dá a entender que é um falso rompimento, tá? Um falso rompimento. Ele pode vir voltar para dentro desse range aqui, tá? E ficar aí lateral por mais uns tempos, beleza? O que eu estou vendo aqui no semanal é um contexto de falso rompimento, ó. Ele fechou essa semana já abaixo dessa resistência. Então isso aqui é um falso rompimento, uma short star muito padrão, né? Pode vir perder a sua mínima e, né, cair para baixo e voltar até buscar aqui suporte, tá? Ou ele também pode vir testar a média de 20, né, já que está virando para cima, e voltar a subir, formando aí um pullback, né, e um respiro aí para poder engrenar a tendência de volta, tá? Mas para mim já deu falso rompimento, tá? Falso rompimento padrão mesmo. No gráfico diário, olha onde o ativo testou, né, galera? No TradingView, né, a outra plataforma que eu uso para olhar o dólar à vista, vou botar aqui rapidinho para vocês verem, ó. Vou botar aqui para vocês verem o dólar à vista, como é que ele ficou. Já estamos aqui no dólar à vista já, né? Olha aqui, ele rompeu a média de 200, né, nessa conjuntura aqui, tá? Ó, vocês vão conseguir ver. Olha a diferença. O dólar à vista ele rompeu a média de 200 aqui nessa conjuntura, tá? Nessa confluência e foi para cima. E o nosso aqui dólar que a gente opera, né, o dólar futuro, ele foi testar no dia 6 aqui a média de 200, ou seja, na quarta-feira ele bate na média de 200 e volta, tá? Então
tem que ficar observando os dois gráficos. Esse à vista aqui, né, que é o USD/BRL, e o dólar futuro, tá? Olha a importância dessas duas médias nos dois gráficos. Ele pode estar fazendo um pullback aqui na média para voltar a subir no à vista. E aqui, como ele testou a média de 200, ele voltou para baixo. Ou seja, o dólar aqui ele está numa região de trap zone. E aqui no TradingView ele está fazendo aparentemente um pullback na média de 200, tá? Tem que ter isso em mente também. Então é importante ficar observando os dois gráficos, beleza? Aqui no dólar que a gente opera, o dólar à vista, ou perdão, o dólar futuro que a gente negocia aqui day trade, o ativo deu, né, a entender um falso rompimento nessa região. A gente já viu isso pelo semanal, deixou um candle, uma short star muito forte, porém na cara da média de 200 também, de 20 também, né? Então, para essa semana de segunda-feira, o ativo pode respirar aqui, né, ou pode vir perder direto. Se perder direto, confirma aqui o falso rompimento e vem testar a média de 50, né? E também temos aí como fazer a projeção, na verdade a retração de toda esta perna e deixá-la aí como níveis de suporte, tá? As retrações como níveis de suporte, que vai ser importante. Vou deixar ela dessa forma aí. A última semana para day trade, tá? A gente não sabe como o mercado vai se comportar. Eu vou retrair, caso o ativo ainda abra nesta semana. Estas aí são as retrações, tá? Estas são as retrações semanal para day trade na semana seguinte, tá? Vou ampliar aqui. Como ele fechou na mínima, né, a gente não sabe como o mercado vai se reagir. Ele pode abrir, se ele abrir dentro, né, dessa semana, entre a mínima e a máxima, ele tem como suporte, resistência aqui a retração de 38,2%, 50% e 61,8%. Caso ele já perda esse suporte, eu estou nessas retrações macro aqui de 38,2%, 50% e 61,8%. Tá? Sexta-feira eu fiz uma projeção, galera, para day trade, né, de todo esse movimento aqui, ó. Ampliar 60 minutos. Peguei esta máxima com esse fundo aqui prévio e projetei para baixo. Eu falei que depois que o dólar acionou aqui esta venda, esse PCzinho 61,8, o objetivo seria buscar aqui 161,8 e romper essa fronteira do gap aqui, ó. Também tinha como alvos, tá? Essa fronteira do gap e essa fronteira de gap aqui também como alvo. E olha o que o ativo fez na sexta-feira, galera. Rompeu todos os suportes, todos os níveis, né? A primeira fronteira do gap, a segunda fronteira, e fechou praticamente aqui, ó, perto da mínima, abaixo de 161,8. Que dia direcional na sexta-feira, né? Foi muito forte a queda na sexta-feira para o dólar. Ó, se eu pegar aqui esse espelhamento todo também, ele chegou bem próximo a 100%, mas o padrão e o correto mesmo seria o espelhamento aqui que eu tinha feito, tá? Não vou ficar caçando pontos de FIBO aqui não. E esse aqui foi o FIBO mesmo, tá? E chegou a romper e foi embora, tá? Foi embora. Muito lindo aí o dólar. Então, para segunda-feira, se perder esta mínima, a gente não sabe como vai abrir. A gente tem essas retrações aqui
como objetivo aí para o dólar, né? Como possível, senão eu vou até botar de outra cor mesmo também, vou botar de roxo também, e essa aqui eu vou botar ela de rosa, pontilhada também, porque as retrações semanais eu sempre coloco pontilhada para mim não ficar confundindo, beleza? Projeções, galera, projeção a gente pode usar aqui como alvo caso o ativo venha para baixo, né? Confirma aqui a nossa expectativa para baixo. Eu tenho como projeção toda essa semana para baixo, porque aqui é uma short star, então eu posso projetar todo esse candle de dessa última semana para baixo, que seria aqui a máxima com esta mínima e pronto. Temos aí os alvos para semana que vem, caso o índice, o dólar acione aqui essa shooting star, essa estrela cadente, tá? Então temos alvo lá em 100%, em 61.8 praticamente. Aqui. Primeiro alvo em 50% com 61.8 na projeção, né? Esse suporte aqui de 38.2. Se ele romper, se ele ignorar essa barra, ele vai ter que fechar uma barra uma semana bem forte, se possível aqui um inside bar para ignorar essa short star, e se melhor ainda romper a sua máxima e fechar acima assim, tá? Aí ignoraria totalmente essa short star esta semana negativa e puxava aí para o ativo retornar aí a tendência, beleza? Para o dólar, por enquanto é isto, tá, galera? Para o dólar, por enquanto é isto, beleza? Vou aqui mostrar Vale. Vou mostrar aqui Day Futuro também, só que eu vou mostrar no TradingView, tá? Primeiro eu vou mostrar Vale aqui, como é que ele se comporta essa semana. Gráfico diário, fechou sexta-feira aí negativo, tá? Power Breakout, candlezinho gatilho aqui na quinta-feira, tá? Acionou, pode vir buscar aqui fundo, tá? Pode buscar fundo também. Ainda não cravou esse espelhamento que eu fiz aqui, ó. Ainda não cravou 100%. Esse aqui também é um alvo muito grande, né, para o Vale. Eu vou trocar esse alvo aqui, que é um alvo muito macro, muito grande. Então a gente pode pegar aqui, jogar para o semanal para a gente dar uma olhada. Eu posso projetar esse engolfo aqui de baixo, ó. Aqui tá travado. Projetar aqui esse engolfo, tá? Ó, ele cravou 100%, nenhum dia aí ele conseguiu romper aqui. Ele conseguiu romper 100%, mas voltou para cima novamente. E essa semana ele fechou acima de 100%. Então temos alvos aqui, caso ele consiga romper aqui este fundo, né? Temos alvo aqui em 161.8 ainda, tá? Isso aqui é uma projeção que eu fiz do engolfo de baixo, do candle semanal do engolfo de baixo, porque eu não tenho aqui um pivô tão interessante. Eu tenho esse pivô aqui, ó, né, que eu posso até projetar ele se eu quiser. Só que é um pivôzinho que eu não tá tão assim convicto, né? Deixa eu botar ele aqui pra gente ver. Olha, ficou interessante. Ele crava 60, o primeiro alvo, né? Esse é o pivôzinho, então vamos deixar essa projeção. Ele cravou o primeiro alvo, voltou para cima, tentou vir testar a mínima, não conseguiu. Temos alvo aqui em 100% ainda, em 161.8 mais abaixo. Vamos ver se o ativo, como o ativo está ele acionou esse
esse Power Breakout aí, né, ele pode ainda mesmo assim ficar dentro desse range aqui, se segurando aí, tá? Isso aqui é vale, graficamente o ativo tá dentro de um range, né? O OBV está muito fraco, abaixo da média de 20, está trabalhando abaixo da média de 20, topos e fundos descendentes. Ó, ele não conseguiu vir romper essa resistência aqui no OBV, tá? O ativo tem que vir tentar romper aqui este topinho agora e virar a média de 20 para cima para poder seguir aí a tendência, beleza? Enquanto isso acontece, a gente continua aí dentro desse range aqui em vale, tá? Padrão de acumulação, ó. Mesma coisa aconteceu aqui, tá? Ó, ele acumula um pouquinho e anda, tá? Ele acumula um pouquinho e vai andando. Beleza? Petro, vamos lá rapidinho pra gente não demorar muito. Petro, né, deu contexto de mais um trap aqui. Trap board foi acionado, conseguiu fechar aqui bem, tá? Esse que temos esse pivôzinho aqui, só que é um pivô abaixo da média de 20. O ativo conseguiu sair da faixa de da zona de armadilha, né, da trap zone, tá? Conseguiu sair debaixo desta faixa de armadilha, né? Só que temos essas retrações aqui nesse movimento, como com os níveis dando resistência, aos 50% ele respeitou bem. Veio fazer uma nova mínima aqui como um trap. Acionou, tem que romper esta máxima. Tem que romper esta máxima aqui para seguir e buscar os alvos desse pivôzinho que eu projetei aqui, tá? Alvos aqui em R$30,59 e o último perto da máxima, perto do topo, em R$32. Beleza? Tem que tentar romper aqui esse movimento, senão ele pode frustrar tudo e voltar a cair aí, formando aqui um grande range, um grande breakout, tá? YouTube segue tendência de baixa, né, galera? Topos e fundos descendentes, a gente vê que a tendência é de baixa. O ativo aqui teve um cenário, se você observar, tem um cenário de um oco, tá? Ó, esse aqui é um oco, ó. Ombro esquerdo, cabeça, ombro direito, rompeu a neckline, pode ser que seja aqui um pullback para vir buscar fundo, tá? E para vir buscar aqui essa região aqui dos R$20,80. O ativo tem que tentar reagir aqui nessa zona, tá? Tem que tentar reagir aqui nesta zona. Deixa eu ver aqui. Vou traçar uma retração aqui para mim ver se ele parou em 38.2. Olha onde ele parou, em 78.6 na verdade. Olha onde ele se segurou aqui. Se ele não perder este fundo, ele vai segurar aqui, tá? Pode ter certeza que ele segura aqui nessa retração de 78.6. Se ele perder este fundo, aí ele vem buscar aqui os 20,80. Tá? Se ele farmar aqui o pivô mesmo aqui para vir buscar os alvos restantes e romper o fundo, ele vai vir buscar 20,80. Se ele voltar a trabalhar abaixo da média de 20, acima da média de 20, ele vai segurar aqui nessa retração de 38.6 mesmo, tá? E pode tentar aí engrenar para voltar para o topo, né? Porque a gente estamos aqui também dentro de um canal de baixo, tá? Como ele está no fundo desse canal, como ele está no fundo aqui deste canal, ó, ele pode voltar a buscar aí o que? A resistência, né? Que seria o retorno deste canal aqui, tá?
e ficar assim até o mercado realmente desenvolver para alta e virar sua tendência para alta, tá? Por enquanto é isso aí. Tem que perder este fundo para vir buscar os 20, senão ele vai tentar romper a média de 20 laranjada para buscar aqui essa zona de resistência. Isto é o YouTube, né? YouTube 4. E BBDC formou o fundo, né? Fundo bonito, né? Será que vai voltar a buscar topo? O ativo está numa lateralidade muito bonita, ó. Aqui é comprar no fundo e vender no topo, tá? O mercado está num range bonito, um range bem amplo, dá para fazer swing trades dessa forma e arriscar, galera, tá? Usa aí o estocástico, ó, tá virado para cima na região de 20, abaixo de 20. Vamos ver se ele consegue voltar aqui, né, a trabalhar acima do nível de 20 para dar seguimento aí à lateralidade, tá? O IFR chegou até no 21 também, né, região de suporte, ó, tá indo forte, né? Vamos ver aí como ele vai reagir, tá? Esse é o BBDC, não tem nada para fazer nele, nada de muito interessante também no ativo. Olha no semanal dele como é que tá. Topos e fundos dentro de um range. Candle de troca de movimento, né? Troca de polaridade na região de defesa. Se acionar aqui ainda tem chances de compra, tá? Para buscar o que? Essa região. Médias aqui, essas médias não tem influência nenhuma, porque o mercado está lateral. Então você pode sim comprar, tentar uma compra aqui e buscar esse nível de resistência. Aí se ele perder essa mínima, vai tentar vir romper o fundo e desabar para baixo. Simples, não tem outro segredo. Cielo, né, eu tava comprado ativo. Eu fui zerei minha compra, cara. Tava comprado em Cielo. É um ativo que está sem liquidez, mas está em tendência de alta, ó. Olha o OBV como está entrando compra semanal, né? E no diário também, ó. Eu estava comprado aqui, ó. Comprei aqui. Comprei um pouquinho tarde, né? Mas eu comprei, que importa. Aqui eu pensei em comprar, não comprei. Estava esticado. Então o ativo está em topos e fundos ascendente, tá? E o OBV está em tendência de alta. O ativo está forte, tá? Para observar e comprar. Muito bom. É isso aí, galera. Vou finalizar o trade aí. Ou finalizar o trade. Perdão. Nem olhou Day Futuro. Day Futuro tá em tendência de alta, sem sinais de reversão, tá? Resistência aqui prestes a ser rompida. Tipo, tá tipo numa cunha, né? Padrão de um pouco exaustão. Padrão de exaustão. Pode dar uma pancada para baixo aí, rompendo aqui essa LTA e vir testar a média de 200 a qualquer momento. Enquanto isso não acontece, o ativo vai subindo aí, conduzido pela média de 20 até romper aqui essa região de resistência. Beleza? No semanal segue o mesmo rumo, né? Mesmo padrão. Eu fiz esse espelhamento aqui desse movimento todo para cima, só que isso aqui é um alvo muito significante, muito insignificante. O bom é fazer essa projeção aqui, ó. A gente amplia esse movimento, pega este fundo, né, joga para cima. Aqui seriam os próximos alvos, tá? Os próximos alvos aí para o day. Tu vê que essa semana aqui foi a semana que ele conseguiu romper essa região de resistência, essa linha azul aqui, ó.
porque as últimas 3 semanas, ó, essa e essa, só foi violação, né? Nenhuma conseguiu fechar acima. Então essa última semana agora foi a semana que o ativo rompeu de fato, tá? Esse S&P aqui em tendência em topos de fundos descendente. O ativo teve uma semana até positiva, né, mas deixou um inside bar. Vamos ver se consegue romper essa semana aqui este topo, tá? Vou fazer um videozinho só do mercado americano, só falando do S&P, Dow Jones, Nasdaq, do Bitcoin, e já posso junto com esse daqui, porque esse aqui já tá dando 55 minutos, vai ficar um vídeo muito grande e chato, tá? Desculpem aí pelo tamanho do vídeo, mas espero que vocês tenham curtido e gostado. Curtem, compartilhem, se vocês comentem aqui se vocês estão gostando, tá, desse mapeamento semanal. Comentem lá, tá? Obrigado a todos aí pela atenção. Vamos para uma semana aí, essa nova semana que vai se iniciar aí com tudo, tá? Ficar bem atento aos movimentos, pegar o máximo possível de trades positivos, né? E seguir nosso gerenciamento, seguir nosso trade system, seguir as regras, seguir a disciplina, tá? Que é importantíssimo ter disciplina e seguir ela fielmente, beleza? Tamo junto, galera, até depois do fim. Obrigado a todos e até mais.